Olá! Estamos de volta com mais um projeto Livro ao Vivo. Eu, Andréa Bresenhassi e Daniel Kaltenbach. Olá, Daniel, tudo bem? Olá, Andréa. Olá a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao que é o nosso encontro, Projeto Livro ao Vivo. E Andréa, acho hoje que hoje ninguém melhor, né, de você para apresentar esse livro que nós vamos falar hoje, porque o que você tem aí é uma verdadeira relíquia, não é isso? Pois é, eu falei para o Daniel antes de começar aqui o nosso encontro, eu falei, eu estou até com vergonha de apresentar o estado desse livro, mas olha, quem me conhece, este livro se chama Árvore dos Desejos, de William Faulkner. Quem me conhece sabe que eu risco muitos livros de marca-texto, de caneta de outras cores. Cada vez que eu releio, alguma coisa me chama a atenção. Mas esse, eu falei, não tive coragem de riscar, porque ele foi dado pela minha mãe, eu era pequenininha ainda. Então, esse é o primeiro livro que eu tenho consciência que eu ganhei, que é realmente meu, que eu não emprestei de alguém, que eu não li o livro dos meus pais. E aí eu guardo com muito carinho, né? E eu estou falando de uns 48 anos atrás, há muito tempo atrás. E ele está aqui, amareladinho, mas ele continua ensinando coisas importantes para nós. E hoje eu e o Daniel vamos debater este tema que é tão fofo, né? Eu acho muito carinhoso esse livro. E aí, Conta um pouquinho para a gente, né? Conta um pouquinho para a gente aí sobre o livro, enfim, para as pessoas entenderem o tema, que é um tema muito relevante para o nosso dia a dia, para a nossa vida, enfim, para o nosso entendimento maior, né? Fala um pouquinho do livro. eu estava pesquisando esse autor há algum tempo atrás, e ele escreve livros muito filosóficos, adultos, e esse foi o único que ele teve essa pegada um pouco mais infantil. Tanto que ele é cheio de desenhinhos, ele é cheio de figurinhas, né? Ele tem bastante informação, as letras são espaçadas. Então é como se fosse uma história de criança, mas tem um conteúdo tão legal. E aqui fala o seguinte, eu fiz isso por muitos anos, muitos anos. É a história de uma menininha que ela acorda no dia do aniversário dela e ela simplesmente começam a acontecer coisas ali. Aparece uma pessoa na janela, convida para uma viagem para buscar esta árvore dos desejos, uma pessoa que ela não conhecia, de repente começam a aparecer animais, e ela fala, peraí, o que está acontecendo? Depois, mais lá na frente, ela vai descobrir que se na véspera do aniversário da gente, a gente deita, sobe na cama com o pé esquerdo, vira o travesseiro e faz um pedido, aquele pedido se realiza. É lógico que por muitos anos eu fiz isso. Eu era menininha quando eu ganhei esse livro, né? Eu nunca mais esqueci dele. Mas nós estamos falando de realização de desejos. Toda realização de desejos, ela passa por você acreditar. Porque se você não acredita, né, Daniel, você não consegue realizar. Não é isso que a vida nos ensina? E é interessante, né? Porque assim como esse livro e outras, tantas outras histórias, mas é importante observar duas coisas, né? Primeiro que é a questão do acreditar. Então, ou seja, a menina vai acreditando e vai vendo e vai se envolvendo naquele sonho, naquela busca, né? Então, a coisa vai tomando esse tom pelo acreditar. E é interessante também que, né, fala do ritual, né? As coisas em geral têm um ritual. Então, ou seja, né, o ritual, sei lá, suba, né, na véspera do aniversário, com o pé esquerdo, vire o travesseiro, faça o pedido e aí você realiza. E assim como aqui tem um ritual, tudo na vida, né, tem um ritual. Então, por isso que nós temos os rituais, são muito importantes na vida da humanidade. Então, por isso nós temos os rituais religiosos, nós temos rituais para políticos, nós temos rituais de todas as maneiras. Enfim, a história da humanidade ela é feita através de rituais. E por que o ritual é importante? Por vários motivos, né? Vai mexer com energias, os rituais vão preparar ambientes, os rituais têm vários objetivos diferentes, mas uma das grandes funções do ritual é justamente fazer com que a gente saia de um estado de consciência normal, onde a gente normalmente não está acreditando em nada, está ali naquela situação conhecida, e nos eleva para um outro estado de consciência, para um estado alterado de consciência. Então, conforme você vai fazendo o ritual, seja através de um ritual, né, do que você vai fazer,
ritual de música, o que for o ritual, o que envolva o ritual, a sua consciência vai se alterando, você vai pegando um novo estado de consciência, e quando chega o momento de você fazer o pedido, o momento de você buscar aquilo que você quer, você já está com a tua consciência alterada e com a facilidade maior de fazer uma conexão com esse plano, com essas outras dimensões, com esses outros, no livro lá, os animais, as pessoas que aparecem e tudo mais, você tem essa facilidade que foi trazida pelo ritual que alterou a sua consciência. Então, tudo isso faz parte da nossa vida, né? E é interessante, né? Porque ele coloca como um universo infantil, uma história de criança, que a menina desperta no dia do aniversário dela, tá uma neblina, e ela escuta um barulho na janela, alguém jogando pedrinhas, ela abre a janela e aparece um moleque lá. E o moleque põe uma escada que ele tira da mochila dele, uma escada que de repente fica super grande e alcança a janela dela, e ele chama, desce, desce, vem, vamos buscar a árvore dos desejos. E ela sem entender nada, como é que o moleque tirou a árvore da sacola? Daqui a pouco aparece o irmãozinho dela pequeno, fala, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Ele fala, venham. E daí ele fala, eu quero um pônei. E aí ele tira o pônei da sacola mágica também e vão para lá. E as coisas vão se desenrolando. Tudo vai saindo daquela sacola mágica. E eles começam o caminho. No caminho eles vão encontrando pessoas que estão lá fazendo, vivendo a sua vida. E é interessante que eles encontram aqui uma senhorinha que está super desanimada da vida, já fala, eu já sou velha, não tenho mais sonhos, vão vocês atrás da árvore dos desejos. Dizem que ela existe, mas nem sei onde fica. Porque eles vão encontrando pessoas e perguntando para essas pessoas. E até ela fala, muita gente já se perdeu neste caminho dos desejos aí, mas vão lá, né? Inclusive, meu marido foi atrás e nunca mais voltou. E ela era muito frustrada com a vida. E um olha para o outro e diz, nossa, se a gente ficar muito tempo aqui, a gente vai desistir, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E eles saem correndo. Esse trecho é muito interessante, né? Porque é isso, na verdade, assim, é a vida é isso. Nós estamos aqui não é por acaso. Ninguém está nesse planeta por acaso, ninguém está vivendo aqui por acaso. Nós estamos numa busca constante dos nossos desejos, nossos objetivos. Esses desejos e objetivos, eles podem ter várias faces diferentes e níveis diferentes. Então, a gente, desde começar a pensar em desejos materiais, até o final, na nossa evolução, de desejos realmente espiritualizados, muito mais amplos, muito maiores, né, em todas as dimensões, mas a gente não está aqui para a gente estar correndo atrás disso, a gente tem uma missão, a gente tem um objetivo de vida. E muitas vezes, quando a pessoa ela perde o brilho da vida, ela perde o brilho dos seus propósitos, perde o brilho da sua razão de viver, e ela perde porque ela se deixa perder. Você tem que tomar cuidado, porque não é que a vida não tem, a gente deixa perder, e a vida permite que se perca isso. Então nós temos que tomar cuidado no nosso caminhar através dos nossos propósitos de vida. E as pessoas às vezes perdem esses propósitos, perdem o objetivo, e aí ela fica, quando é a velhinha, não só não acreditando, como pior, parada no meio da estrada. Então, é a pessoa parada no meio da estrada que parou porque não tem mais a energia, não tem mais o ânimo, não tem mais a busca, e isso tudo vai fazendo com que a pessoa entre no estado de letargia, de depressão, de tristeza, e assim vai. E aí, se a pessoa não recupera, até o marido dela já, né, sumiu no caminho. Mas sumiu no caminho por quê? Talvez porque ele conseguiu encontrar, está vivendo, né, uma dimensão totalmente superior, mas ela não tem mais nem esse objetivo, nem de buscar o marido, nem de encontrar nada. Então, assim, é o que você falou no começo, a gente querer. Querer na vida é a primeira coisa. Não tem, a gente tem que querer. Quer ser feliz? Queira ser feliz. E para ser feliz, a gente tem que querer o tempo todo. E querer é se movimentar. É estar em movimento. Se eu quero, eu estou em movimento. Eu não posso querer estar parado. Se eu quero e estou parado, não faz sentido nenhum. Muitas pessoas fazem isso. A gente tem que querer e se movimentar, não ficar parado no meio do caminho, no meio da estrada. Sim, e aqui, no caso da personagem da senhora, que era brava, que reclamava da vida, ela estava tentando desestimular as crianças a procurarem essa árvore dos desejos. Muita gente foi atrás e se perdeu e não conseguiu. E aí o velhinho estava escondido, o marido dela estava escondido dela porque não aguentava mais essa pessoa
desestimulante do lado dele, que não impulsionava a vida, que aceitava tudo aquilo como se fosse normal. E não é, a frustração não é algo normal, né? Quando você está frustrado com alguma coisa, é porque parece que a tua alma está te mostrando que, olha, busca algo novo, caminha na vida, não fica parado. Esse sentimento de frustração é porque você está muito parado, você não está dando ouvido para os seus desejos, para os seus sonhos, para a sua vontade de seguir em frente. E o velhinho escondido lá atrás do celeiro saiu correndo e falou: eu vi que vocês estão procurando um guia. Eu sei onde é a árvore dos desejos. Vamos, eu levo vocês. E aí a história começa. Então, existem pessoas que desestimulam o nosso caminho e existem pessoas que estimulam o nosso caminhar, né? Mas daí, daqui a pouco, você vai perceber que, mesmo ele tendo estimulado e dizendo que ia ser guia das crianças, existia uma perda aqui no meio do caminho. Né, e nesse sentido, né, antes de você comentar isso aí, né, é interessante que há pessoas e coisas que estimulam a gente na vida, há pessoas e coisas que desestimulam. Mas quem decide? Sempre nós. Nós somos o fiel da balança. Nós decidimos ir para cá ou para lá. Então, assim, as pessoas às vezes se colocam como vítimas da vida, né? A vida me levou para cá, a vida... Não, nós fomos escolhendo um caminho específico para a vida. E esse caminho pode ser mudado. Se hoje você está numa situação que não te agrada, mude. O nosso espírito, ele foi feito para estar em atividade. Sempre, não existe energia, tem que estar em atividade. Quando você para o seu espírito, sua vida, ó, não adianta, em todos os sentidos, você entra em depressão, você entra numa tristeza, você entra numa angústia. Nós temos que estar em atividade. Ah, não tem o que fazer. Então vai fazer caridade, vai ajudar um asilo, vai ajudar uma creche, vai ajudar os animais no abrigo, vai ajudar as pessoas na rua. Saia de casa e vai ajudar. Você não tem o que fazer, ótimo. Melhor ainda que tem mais tempo para ajudar. E quando você começa a ajudar as pessoas, você vai começar a reparar que a tua angústia vai começar a desaparecer. Porque a gente precisa de atividade. É isso, é atividade. Nós temos que ter atividade. Na hora que a gente acorda, a gente vai dormir. Atividade mental. Ah, eu não posso porque eu tenho um problema físico. Atividade mental. Atividade de relacionamento. Hoje nós estamos no mundo virtual. Todo tipo de atividade. E o físico, só uma comparação, o corpo físico é a mesma coisa. Precisa de atividade. O que acontece quando a gente fica parado? Você fica sem atividade no hospital parado, o corpo começa a criar feridas, começa a morrer. Você fica com o teu braço parado porque você quebrou alguma coisa, depois você precisa de fisioterapia para recuperar. Nada foi feito para ficar parado. Então, mas isso é opção nossa. Temos que optar sempre pela atividade. Atrofia. Cérebro atrofia, corpo atrofia. Então, movimento, né? Aí, esses serizinhos que já eram 3 crianças, uma pequenininha e 2 maiores, e esse senhorzinho vão caminhando. E eles passam no caminho e alguém fala assim, a Dulce, a menina, fala: nossa, que árvore esquisita essa. Eles encontram uma árvore bem frondosa, bem bonita. E ele fala assim: que árvore esquisita. E o senhorzinho fala: não, essa daí não é a árvore do desejo, é um tipo determinado, ele fala o nome da árvore, é um tipo determinado de árvore, mas ela brilha assim mesmo, não sei o quê. Mas não é, vamos seguir, vamos para frente. Porque ele queria se afastar o máximo possível da mulher que não dava estímulo para ele viver, que deixava a vida muito chata. E aí eles pegam, colhem, cada um fala: eu vou pegar uma flor, parece que tem vida, essa folha está brilhando, está colorida, eu vou pegar uma flor. Aí cada um vai lá e pega uma folha e seguem o caminho. Seguem o caminho, vão indo e de repente o menino fala, o menininho mais novo, o pequenininho fala: eu tô com fome, eu queria tanto um bolo de chocolate. E pum, de repente tinha um bolo de chocolate ali na frente dele. Eles estranharam, acharam que o velhinho estava sacaneando eles, né? Ah, ele trouxe coisa escondida e está pondo aqui para o moleque comer, para o menino comer, ele vai ficar doente. E aí o outro vai indo: eu desejava que aparecesse tal coisa, e aparecia tal coisa. E vai se realizando. Os pedidos que eles vão pensando: eu queria tanto estar na minha cama, em casa, quentinha, não queria estar aqui nesse frio. Pronto, sumiu um do grupo. E dentro acordou lá na cama. E a história vai se desenrolando por aí. Mas eles desenvolvem muita desconfiança entre eles. Era um grupo pequeno que estava com um propósito de encontrar a árvore dos desejos, mas cada desejo que realizava
Um achava que era o outro que estava fazendo pegadinha. Ah, eu quero o bolo apareceu. Ah, então foi o senhorzinho que trouxe o bolo e está sacaneando. Ah, eu quero um cavalo, o cavalo apareceu. Ah, o cavalo estava ali amarrado, o cara foi lá e pegou. Então, eles desconfiavam, não havia confiança nem em si e nem nos que estavam à sua volta. E essa é a primeira lição, né? Que eles vão, sem querer, vão participando da confiança e da desconfiança, né? É interessante, né? Também a questão da confiança e desconfiança que é fundamental nos relacionamentos, né? Ou seja, então eles vão criar os relacionamentos e quanto mais confiança houver entre as pessoas, mais a gente consegue co-criar coisas belas, né? Enfim, isso é um fato. E quanto mais desconfiança uma luta contra outra, essas energias vão se anulando e a gente tem mais dificuldade de co-criar. Mas é interessante, né, a questão da passagem da árvore, né? Onde as crianças olham a árvore, estão ali diante de uma árvore absolutamente diferente, mas não enxergam, não conseguem ver o que está na sua frente. E muitas vezes é isso, muitas vezes a gente quer alegria na nossa vida, quer felicidade, quer sucesso, quer, sei lá, quer mil coisas, e às vezes a gente já está ali na nossa frente, e nós já temos a nossa vida, está materializado, mas a gente não consegue enxergar as bênçãos que a gente tem na nossa frente, exatamente na nossa frente. A gente não consegue enxergar as coisas boas que já estão ali. E a gente ignora, passa reto e continua reclamando. Continua reclamando sem perceber o que a gente já tem. Mas aí me fez pensar sobre o seguinte: eles confiaram naquele senhorzinho porque era uma pessoa mais velha, então talvez mais sábia, e que a pessoa disse que já tinha visto, já tinha ido tantas vezes até a Árvore dos Desejos e que aquela era um Melomax, não era a Árvore dos Desejos. E o que acontece? Muitas vezes a gente confia muito mais nos outros, deixando que os outros tomem decisões por nós, e a gente não confia em nós. Porque a hora que as crianças viram aquela árvore brilhante, diferente, colorida, parece que cada folha tinha uma cor, elas não foram lá analisar, foram falar, mas o que tem de diferente? Vamos descobrir? Né? Ah, não, alguém falou que não é, então não é. Então, às vezes, falta muito essa autoconfiança para a gente seguir o caminho do nosso desejo, né? Exato, exatamente. É a autoconfiança, é a gente parar para perceber. E o mundo é disso, né? A gente vive num mundo hoje onde a gente vai seguindo o que os outros falam. Então, os outros falam, não, né, tudo, em termos políticos, em termos econômicos, em termos sociais, e todos, então a gente vai seguindo, e a maioria, 90 e tantos por cento da população, é essa massa de manobra, por quê? Porque apenas segue aquilo que já falaram que é. Então, falaram que acabou, e eu vou seguir minha vidinha aqui, ponto final. Isso faz parte da humanidade, né? Mas a gente precisa daquele pequeno percentual de pessoas que falam, não, não é, não é, e às vezes são colocadas ao ridículo por dizerem que não são, e a outra, com o tempo, através, né, quer dizer, do tempo, desenvolvendo, que vão ver que aquela pessoa, na verdade, era fora da curva, era um gênio, tinha uma percepção diferenciada e já conseguia perceber coisas que o resto não conseguia perceber. É exatamente essa história aí da árvore. Pois é. E aí eu vou dar uma acelerada aqui, pular umas partes, mas a história entram mais dois personagens, depois dois adultos, né? Esse grupo de 4 pessoas aumentam para 6, e desses 6, um é que o menininho fez um pedido, falou, eu queria tanto um soldadinho, e aparece um soldadinho, e que na verdade era uma pessoa que foi para a guerra, um soldado que foi para a guerra e não, acabou a guerra e ele não voltou para casa. E a mulher estava esperando ele até hoje. Quando ela percebe que era ele, uma mulher que eles encontraram pelo caminho também buscando a árvore, lógico que começa a guerra de relacionamentos, né? Onde você estava esse tempo todo? Por que você não voltou? Você é safado, sem vergonha. As crianças ficam sem saber o que fazer. E o soldado fala, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E a mulher vai atrás brigando, né? E aqui ele está falando muito deste equilíbrio, às vezes, que falta na gente, de entender o intuitivo, a feminilidade, a amorosidade, o lado feminino, e entender a realização do lado masculino, né? Acho que até nas constelações, quando a gente estuda constelações familiares, a gente percebe muito isso, né? É preciso este equilíbrio desta energia masculina e feminina, deste pai e mãe, para que haja a vontade e para que haja a realização, né? E seguem ele Exatamente. daqui pelo caminho.
Né? Exatamente isso. E quando a gente não percebe, porque eu falo, né, você não percebe a necessidade do outro. Então, às vezes, você não percebe. E seja por isso, né? Seja pela diferença de sexos, seja por outros motivos vários, mas é aquela história, você perceber o que é importante para o outro, a necessidade do outro, entender o outro. E a gente não costuma fazer isso. Então, quer dizer, é curioso, né? Porque ela, ao invés de ficar imediatamente feliz pela volta, né? Quer dizer, do soldado ali, a primeira coisa que ela faz é começar a criticar, né? Criticar porque aquilo estava contra o que ela achava que era o correto, aquilo contra o que ela achava que deveria ter acontecido no mundo e na natureza, mas sem parar para ver o que realmente estava acontecendo, sem parar para ver, enfim, as situações fáticas e também ao outro, né? Ou seja, os interesses e os motivos do outro. Uhum, sim. A falha na comunicação, né? Os ruídos da comunicação. A gente acha que o outro está nos compreendendo e a gente fala as frases pela metade. Então fica meio Exato, complicado, né? exato. E aí eles vão seguindo nessa viagem e num dos momentos alguém faz um desejo para o outro e eles se tornam e o outro se torna pequeno. Ai, você está enchendo muito o saco. Eu queria que você fosse menor, porque daí eu já te carregava, era mais fácil e acabou. E o menininho fica menor ainda, fica um bonequinho que cabe na palma da mão. Só que quem desejou isso também teve um prejuízo. E aí ele começa a perceber que quando eu desejo mal para o outro, aquele mal acontece comigo também. Ah, então quando eu desejo bem, acontece o bem. Mas quando eu desejei que o outro ficasse pequeno e parasse de me encher o saco, eu também fiquei pequeno. Então, eu acho que eu não posso ficar prejudicando ninguém. Então, é um outro ensinamento do livro, né? O desejar o bem e não o mal. Que é uma percepção que a gente precisa ter na vida, que faz parte da nossa evolução, né? Do processo evolutivo do nosso espírito, da humanidade. Nós estamos aprendendo isso, estamos aprendendo justamente nesse momento, porque a gente vai atrás dos nossos desejos, e inicialmente esses desejos são absolutamente egóicos, absolutamente egóicos, sou eu. Chegou no momento que falou, poxa, mas olha, eu posso desejar para o outro também, interessante, mas eu ainda quero desejar de uma forma egóica. E quando eu faço isso, né, no universo que nós vivemos, pela lei de causa e efeito, pela lei de karma, enfim, né, por todas as leis universais e tal, o que acontece? O universo vai precisar reequilibrar aquele ato que você fez e você acaba sofrendo também as consequências daquilo que você fez de forma negativa. E leva um tempo para a gente perceber isso. Leva um tempo, né, espiritualmente falando, para a gente perceber de que, poxa, não adianta eu ficar nessa toada. Ou seja, e começar a perceber que quando eu desejo bem para o outro, eu tenho de fato o retorno do bem, quando eu desejo o outro, o retorno do mal. Então, isso que no livro acontece ali, né, quer dizer, dessa maneira, às vezes a gente leva encarnações para perceber na nossa vida real. Mas a gente vai percebendo também que nem exatamente no livro. E vai chegar no momento em que isso fica tão claro, tão claro, tão claro, que a gente não vai fazer outra coisa no nosso dia a dia senão desejar e fazer todo o possível de bem para o próximo, porque é aí que nós vamos estar encontrando, né, paradoxalmente, a nossa própria felicidade, encontrando, né, na nossa vida tudo aquilo que a gente mais buscou, a nossa árvore de desejos completa, com tudo aquilo que a gente mais desejou se realizando na nossa vida. Mas é um processo, é um aprendizado. Então esse livrinho, né, ou seja, o infantil ali, mas ele fala de coisas profundíssimas, né, e reais da nossa evolução espiritual. E aí você chegou no ponto do livro, da Árvore dos Desejos. Quando eles percebem que eles estão errando, um já foi para casa porque desejou isso, o outro se tornou pequeno e precisa ser carregado pelos outros maiores porque não tem mais condição, porque fez um pedido egoísta. E todo pedido egoísta tinha um efeito contrário, né? E aí eles estão caminhando de volta, eles encontram, dá para ver bem essa imagem aqui? Dá. Tá. Eles encontram a verdadeira árvore dos desejos. Eles estão voltando e é porque estão desistindo, é muito difícil, tem um monte de emboscada neste caminho de vida, eu não quero mais encontrar essa árvore, minha irmã já foi para casa, eu estou preocupado, vamos embora. E aí eles começam a voltar. Quando eles começam a voltar, eles chegam, tem um monte de pássaro em revoada, e eles olham, e de repente os pássaros param todos, como se fosse uma árvore em cima de uma pessoa. E aí eles veem que é a mesma árvore que eles tinham visto lá no começo. E esta árvore, na verdade, era São Francisco de Assis.
E as folhas dessa árvore eram os pássaros. Por isso que as folhas eram coloridas, porque eles ficavam tão em volta ali de São Francisco de Assis que pareciam, olhando ao longe, parecia uma árvore com folhas de cores diferentes. E aí eles se assustam e a menina grita, fala: nossa, a árvore dos desejos, encontramos. E alguém falou, o menino do começo da história, o Rui, eu falo, creio que é ela mesma. E eles ficam felizes, né? E chegam perto da árvore e olham e falam: São Francisco. Fala: bom dia, São Francisco. Ele diz: bom dia, Maurício. E apresentou o soldado, a Alice, e apresentou todos para ele e falou: olha, nós estamos procurando a árvore dos desejos. São Francisco olhou bem para eles e os olhos bondosos dele brilharam e perguntou para eles: e encontraram? Eles disseram: não sabemos. Chegamos a pensar que fosse o Senhor. E São Francisco refletiu por um momento e os pássaros novamente os envolveram em uma nuvem colorida. Quando ele voltou a falar, ele perguntou para os meninos: vocês tiraram uma folha de uma árvore que vocês passaram por aqui, toda colorida? Eles disseram que sim. Ele falou: essas folhas eram realmente da árvore dos desejos, mas o desejo que tem dentro de cada um de nós. E ela não é fixa, ela não é num lugar só. Vocês encontraram essa árvore em outro lugar, agora vocês estão encontrando aqui. Sou eu e os meus pássaros. Então, os nossos desejos e as possibilidades de realizá-lo, eles acontecem em todos os lugares, e não só num lugar fixo. Nós temos uma meta para chegar, mas esta meta, ela vai se moldando ao caminho, né? E eu achei muito bonito. Eu vou... Quer comentar uma coisa antes de eu seguir? Não, é fantástico, né? Porque é isso que mostra no final a gente ficar com aquela meta, né? Com aquele objetivo, achando que eu preciso. E às vezes a gente na vida, a gente traça situações assim: eu só posso ser feliz se eu passar nessa faculdade. Eu só posso ser feliz se eu arranjar esse emprego. Só posso ser feliz se eu casar com essa pessoa. Só posso ser feliz se eu ganhar aquilo. Só posso ser feliz se eu tiver um aumento. Só posso ser feliz. E a gente fica correndo atrás dessa árvore, né? E muitas vezes se perde no caminho, fica totalmente perdido no caminho e não encontra. Mas a gente tem que perceber que, primeiro aquilo, aprender a enxergar a árvore quando a gente encontra, porque muitas vezes a gente encontra, a gente faz, a gente cumpre aquilo que a gente quer e não dá valor e passa reto por ela e não comemora as nossas pequenas, grandes vitórias da vida. Não comemora e passa reto e não aproveita a felicidade, não saboreia o fruto. E outras vezes a gente acha que a nossa felicidade está num ponto, às vezes a gente não consegue chegar e acha que nunca vai poder ser feliz porque eu não consigo atingir aquele objetivo. Quando, né, o livro bem nos mostra, a árvore dos desejos está em todo lugar. Ou seja, então, não depende de uma situação específica, não depende de um fato, não depende, né, de uma situação que às vezes você não vai conseguir. Não, se você quiser realmente, você vai encontrar ela onde você caminhar. Mas é preciso caminhar, é preciso acreditar, é preciso fazer a jornada, é preciso prosseguir. Mas você vai encontrar. Então, isso é muito bacana, né? A árvore não está num lugar só que às vezes a gente acha que é um lugar inalcançável. Não, ela é alcançável em várias situações diferentes, em vários locais diferentes, mas temos que acreditar, buscar e enxergar a árvore no seu devido lugar. Aí São Francisco diz assim: enquanto nós formos egoístas e não tivermos a proteção aos menores, a gente não vai conseguir realizar desejo nenhum. E ele até diz para as crianças: olha, vocês realmente encontraram a árvore dos desejos. E vamos supor que ela tivesse 1000 folhas e 1000 pessoas encontraram esta árvore. Mas se cada um for lá e tirar uma folha, vai chegar uma hora que não vai ter mais esta árvore para as outras pessoas. Então eu proponho que vocês devolvam essas folhas. E aí a menininha menorzinha começou a chorar, o menininho menorzinho começou a chorar desesperadamente, que ele não queria devolver a folha, que ela era colorida, era bonita. São Francisco falou: vamos fazer o seguinte, eu lhe dou um pássaro e te dou uma gaiola para que você deixe essa portinha aberta. Ele voa livre para onde ele quer e ele volta para você a hora que ele quer. E você me dá a folha. Você cuida dos menores. Essa é a proteção aos menores, que os grandes se realizam. Então, se realiza os sonhos pequenos
e eles vão te servir de combustível para os grandes sonhos, para as grandes realizações. Aí a história se desenvolve tudo, e a última mensagem que fica, quando a menina acorda, ela acorda na cama dela, e ela fala, nossa, foi um sonho. Só que quando ela olha, tinha uma gaiola com um pássaro dentro do quarto dela, com a portinha aberta da gaiola. Ela falou, mas foi um sonho ou foi uma realidade? Eu não sei mais o que é o que. E aí, ele termina dizendo assim, se formos bondosos com todas as criaturas indefesas, não precisaremos procurar a árvore dos desejos. Os nossos desejos vão se realizar. Esse é o grande aprendizado do livro. Cuidar, né? Ser generoso. É fantástico, né? Que é o objetivo final, é quando a gente encontra o amor, né? O amor real, o amor incondicional, da gente ser generoso, da gente cuidar, da gente tratar. E quando a gente trata, a gente cuida, o passarinho sempre volta para nós, né? E volta por vontade própria, né? E esse passarinho representa justamente a nossa alegria, né? A nossa felicidade, a nossa própria liberdade, não só dele, mas a nossa liberdade de poder ter a felicidade o tempo todo, né, do nosso lado. Enfim, é maravilhoso, né? Ou seja, é realmente a ideia e a concretização final da nossa busca individual de encontrar o amor dentro de nós, fazer brotar esse amor dentro de nós, e quando a gente consegue fazer isso, a natureza, o universo, o mundo nos retribui com muito mais belezas, com muito mais alegrias, né, com uma felicidade muito maior do que a gente poderia supor que eu poderia ter se eu tivesse apenas uma folhinha da árvore, se eu tivesse pego apenas aquele pedacinho, né? Que às vezes aquele pedacinho ainda é pequeno. Quando eu deixo a árvore lá, mas eu aproveito ela para o todo, eu recebo uma coisa muito, muito, muito maior do que eu mesmo jamais sonhei. Então é muito bacana, né, essa mensagem. Não acredite em mágicas, elas podem até te fazer feliz num momento, por algum tempo, mas depois você vai ver que é preciso buscar a magia mesmo, né? A magia de transformar o chumbo em ouro, de transformar o seu desejo em realidade. Então foi isso. Aprendemos um pouco mais com mais um livro, A Árvore dos Desejos, de William Faulkner. Eu convido vocês a lerem a historinha, é muito bonita, presentearem crianças, quem sabe, né? As crianças de hoje são diferentes de quando esse livro foi publicado em 1976, mas a mensagem ainda é muito verdadeira, né? Generosidade, a autoconfiança, acreditar nas coisas certas, e às vezes a gente acredita nas erradas e acaba, as pessoas que não eram certas, a gente fala, foi um erro. Não foi um aprendizado. Eu aprendi o melhor caminho a seguir a partir de um erro, tudo bem. E aí a gente passa a ser generoso com a gente também, né? É isso aí. É um livro que, sem dúvida alguma, é um presente ótimo, as crianças adoram, né? Leem, adoram, mesmo as crianças né, atuais, da era virtual, era eletrônica, né? Mas, a hora que elas leem, elas se encantam. Por que é isso? Porque mexe com o nosso inconsciente, mexe com as coisas mais importantes da nossa vida. Então, né, finalizando aqui, eu quero mais uma vez aí agradecer, Andréia, né, a tua participação também, e agradecer a todos os presentes, as pessoas que estão aqui assistindo o nosso vídeo, lembrando a todos para se inscrevam aqui no canal, aqui no meu canal Despertando Pessoas, no canal da Andréia Bem Viver, se inscrevam, comentem, deem o seu like, enfim, participem, e aguardamos todos vocês na semana que vem com mais um tema para nós filosofarmos sobre a vida, sobre a arte, sobre o nosso despertar de consciência. Então, a gente se encontra na próxima semana, e gratidão pela existência de cada um de vocês, pelo incentivo ao nosso trabalho e pela grande oportunidade que vocês nos dão de trazer temas para que a gente possa filosofar sobre eles e possa se aprofundar no que a gente tem de melhor. Bom? Gratidão, Daniel, gratidão a todos e até um próximo. Forte abraço, muita luz, até já a todos. Beijo.